Hoje estamos aqui no nosso segundo episódio do podcast GC do Reino, para falarmos de reino, família, palavra de Deus, e o nosso tema principal, que é o nosso querido, amado, pequeno grupo de consolidação, o nosso GCs. Amém? Hoje a nossa convidada é a terapeuta Fabiana dos Santos. Amém? Amém. Então vamos falar aqui um pouco de terapia cristã, né? Eu queria saber da Fábio, para nós começar, se a Fábio é cristã de berço, para as pessoas que estão escutando nós, se você se converteu, como é que foi está sendo essa tua caminhada com Cristo? Amém. Então, eu não nasci num berço cristão. No ano de 92, eu tive a minha primeira experiência com Deus, e foi onde eu realmente entendi, né, a palavra de Deus, onde diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E isso foi um divisor de águas na minha vida, entender essa parte da palavra de Deus, né? A revelação, a palavra revelada. E desde então tenho caminhado com Cristo, e Ele é o centro da minha vida, para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. E eu sei que tu tens um testemunho maravilhoso, Amém. Que é o testemunho da tua cura. Amém. Então o pessoal quer saber como é que foi essa tua cura que tu teve, teu processo. E eu sei, como nosso tema aqui é GC, o pequeno grupo, eu queria saber de ti como é que foi dentro dos pequenos grupos a importância que teve dentro da tua cura, o amor que tu tivesse, porque a gente sempre traz aqui para as pessoas estar inseridas dentro de um pequeno grupo. Sim. Eu queria saber de ti como foi essa cura, né? Como foi esse processo. Eu sei que foi doloroso, eu acompanhei a parte final. Sim. Eu queria saber de ti como os pequenos grupos, como o pequeno grupo que tu estava inserida, que tu era líder, que tu não largou o osso. Verdade. Então eu queria saber de ti como é que foi essa cura, para as pessoas te conhecerem, né, no teu testemunho de cura, de fé. E como é que foi daí esse pequeno grupo dentro da tua cura? Amém. Então, eu passei pelo processo do câncer, um câncer raro para a medicina, um câncer no sangue, mas que já estava nos ossos, nos órgãos, e na verdade não teria para a medicina no momento o que fazer, né? Eu corri contra o tempo e eles não acreditavam muito. A importância de estar inserida num pequeno grupo, numa reunião de oração, eu sempre digo que estarmos no meio, né? Que estar no meio é ser curada, é ser lapidada, né? É ser fortalecida. E eu era anfitriã do PG, do pequeno grupo, eu recebia as pessoas na minha casa e nós liderávamos esse PG, né? Então, era um momento de confraternização, de comunhão, onde eu era alimentada da palavra de Deus, e isso me fortalecia. Algo que sempre trazia, né? Passar pela prova dando glória a Deus, eu falava para os membros do PG, para os irmãos em Cristo, e de repente eu fui para um processo onde eu precisei passar, né, pela prova dando glória a Deus, viver aquilo que eu ministrava para as pessoas, porque não basta você ministrar na vida das pessoas, você tem que viver aquilo que você está ministrando na vida das pessoas. Isso é importante. Então, assim, estar inserida, né, ter esses momentos, o PG era na quarta-feira à noite e nós íamos para o PG. Após o PG, 11 horas da noite, 10h30 da noite, a gente estava indo para Florianópolis, onde eu passava a quinta-feira o dia inteiro fazendo quimioterapia. Foram 3 anos de processo, muitas dores, né, a perca dos cabelos, o ganho de quase 20 quilos, momentos onde eu não falava, onde eu não andava, onde eu não podia tomar banho sozinha. Foram 3 anos muito dolorosos, mas em todos esse momento do processo ali do câncer, sempre almejando estar no meio das pessoas, porque ali no meio eu fui curada. E não largar o propósito, que tu era E líder, não largar o propósito, porque quando a gente entende o propósito que o Senhor tem para com as nossas vidas, o ide de Cristo, levar o Evangelho, falar do amor dele, não tem o que nos pare. Então, assim, quando eu estou convicta daquilo, do chamado que o Senhor trouxe para a minha vida,
né? Eu vou seguir adiante, eu vou fazer a minha parte. Muitas pessoas falavam para mim, Fábio, você tem que parar, é o teu tempo de se cuidar. E eu disse, não. Eu entendo que enquanto eu estou fazendo as coisas para o reino, enquanto eu estou fazendo as coisas para o Senhor está cuidando da minha casa, dos meus filhos, do meu esposo, e está cuidando de mim. E é isso, sempre declarando a palavra de Deus. Isso aí. É Aí a isso gente que traz faz. um versículo bíblico que é o meu, que eu sou apaixonado, que é Mateus 6,36, né? Buscai primeiro o reino, e depois outras coisas lhe serão Vão ser acrescentadas. Glória a Deus, é isso aí, né? É sempre olhando para o reino. Né? O porquê eu estou aqui, o porquê o Senhor me trouxe vida, o porquê estou passando por esse processo do câncer. Né? Então, assim, como diz na palavra, tudo coopera, e até o câncer cooperou na minha vida. Sim. Se eu já tinha fé, hoje, então a minha fé é uma fé... Eu peguei a parte final contigo e eu te via muitas vezes tu desmaiando, verdade. tu ficando bem fraquinha, tu levava a palavra e no final tu desligava, ficava quieta, a gente via que tu ficava branca, pálida, porque tu estavas fazendo a químio. Realmente e as pessoas às vezes deixam de ir no GC, estão com preguiça, estão cansados, ou deixam de ser líder, abandonam o chamado, abandonam o ministério, muitas vezes não vê isso, e que eu vi em ti. É verdade. Né? E eu falo sempre, eu era líder, aí que fiz a minha segunda faculdade e falava sempre para minha esposa, o dia que eu terminar eu quero de novo me ingressar dentro de um pequeno grupo, né? Amém, GC, glória a Deus. Que é o que a nossa igreja chama de GC, né? É o grupo Sim. de consolidação. Porque eu achava que, Deus foi tão bom comigo e eu te via, eu me espelhava em ti, eu e a minha esposa. Amém. Porque você, né, a gente via a força que tu tinha de vontade de não largar o teu chamado e a promessa que tu tinha. Amém. Mesmo num momento difícil, as pessoas às vezes abandonam ou Por não são, ou não querem colocar, tem um potencial grande de conhecimento, de anos de evangelho. Às vezes pode lá liderar, tem às vezes um casamento maravilhoso. É verdade. E pode aproveitar esse momento para levar essa experiência e levar o nome do Senhor para as pessoas. As pessoas costumam dizer, né? Ah, mas eu não posso, eu não sei falar, né? Realmente, de nós mesmos, a gente não tem nada. Tudo é o Senhor, a glória dele, é Ele quem vai capacitar, né? Eu, Fábio, também não tenho nada. Se fosse olhar para mim, eu não ia liderar um PG, eu não ia abrir a porta da minha casa para receber pessoas e instruir pessoas, ensinar pessoas, né? Mas é o Senhor Jesus que nos capacita. Ele vem assim de uma forma extraordinária e quando você vê, você está falando, você está fazendo a vontade dele. E é isso que o Senhor nos chama para fazer, né? É cumprir a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Sim. E quanto mais a gente se envolve, mais a gente vai ganhando conhecimento também, vai se soltando mais. Com certeza. Né? Quanto mais intimidade, quanto mais de Deus, né? Mais segurança. Amém. Então, seria isso aí agora para a nossa introdução. Né? Teu testemunho lindo, maravilhoso. Quem tinha dúvida, às vezes, de não fazer, né? De não se liderar ou não se envolver na igreja, não virar diácono, não virar servo da igreja. É verdade. Está um grande exemplo da Fábio aqui. Amém? Então, Fábio, você é terapeuta, estudou, se formou para ser terapeuta. Sim. Então, nós queremos trazer isso para as pessoas, a importância das pessoas buscar, às vezes, uma terapia, para tirar uma ansiedade, uma perda da família, um problema familiar. Então, eu queria que tu desse uma introdução para as pessoas, assim, dentro da terapia cristã. Né? Tu é terapeuta, mas como nosso tema aqui é evangélico, é Cristo, que ele trouxesse um pouco dessa introdução, o que as pessoas podem trazer para o lado psicológico, uma palavra de Deus, da Bíblia, para as pessoas se considerar que a gente pode ser cuidado sim. Às vezes está passando um problema tão difícil, e às vezes é tão fácil procurar alguém, buscar ajuda. Eu queria saber dentro dessa tua profissão hoje, o que as pessoas podem buscar. Então, eu vejo assim que muitos cristãos, eles têm um certo preconceito quanto a ser cuidado, né, por um profissional que vai cuidar das suas emoções. Eu vejo assim, a terapia cristã, ela não anula a palavra de Deus. Então, assim, Jesus Cristo, ainda que tenha um protocolo, ainda que eu siga um protocolo, eu estudei, né, me formei, eu tenho leitura corporal, né, a terapia que eu trabalho é a TRG, uma terapia de reprocessamento generativo, que vai fazer com que a pessoa mergulhe, né, dentro dela, olhando o inconsciente dela e fazendo com que o seu psiquismo trabalhe a favor dela. Ela tendo um autoconhecimento, reconhecendo raízes de dores, de traumas, fobias, medos, insegurança,
Por quê? Porque está tudo no nosso inconsciente. A gente chama do cérebro reptiliano, onde guarda tudo, nosso cérebro instintivo, pelo qual 90% das nossas atitudes a gente responde pelo cérebro, né, reptiliano, que é o cérebro instintivo. E 10% daquilo que a gente faz é consciente. Então, olha a importância da gente olhar para dentro da gente, de se conhecer, de conhecer as nossas raízes, né? E de olhar para a dor, muitas vezes. E eu vejo, assim, um certo preconceito. E para falar a verdade, para ser bem sincera, de repente até eu tinha esse preconceito, sabe? Eu não preciso mais... Quando eu comecei a entender isso e comecei a me apaixonar, hoje, Rodrigo, eu digo assim que a terapia é um presente de Deus na minha vida, é uma ferramenta que o Senhor trouxe para as minhas mãos, para que com ela eu viva o propósito de Deus na minha vida, que é o amar, cuidar de pessoas, direcionar pessoas, sabe? Então, assim, a terapia para mim fez toda a diferença. Eu mesma, no período do câncer, eu vi a graça de Deus, vocês acompanharam, que durante todo o processo era a graça de Deus pura, era a presença de Deus. Eu digo assim, eu ouvi Deus de uma maneira sobrenatural, eu senti a presença de Deus de uma maneira sobrenatural, eu senti o toque de Deus, né? Eu entrei no processo, mas Ele já tinha me dado uma palavra. Não é para sua morte, é só um processo, é para a glória de Deus. Então, assim, as pessoas ficam, né, alarmadas com as dificuldades, com os problemas, com as adversidades da vida, mas Deus nunca permite que a gente entre num processo sem antes nos dar as armas que a gente precisa. Então, eu tinha uma palavra e eu declarava essa palavra. Mas eu vi a graça de Deus. Só que quando eu passei pelo processo da terapia, né? Eu digo assim, meu Deus, mas como pode? Tinha tanta dor guardada aí, eu não via essa dor. Realmente eu não via, porque eu vivia conectada com o espiritual. Então, assim, para mim foi mais fácil passar pelo processo, porque eu me conectei com o céu, me conectei com a palavra de Deus, com as pessoas. Mas, por exemplo, quando eu cheguei no momento de que eu perdi o cabelo, um determinado momento que eu estava no banho e eu senti aquela mecha grande de cabelo aqui caindo, né, e grudava e aquilo parecia... Quando eu passei isso na terapia, eu senti muita dor e eu senti realmente o cabelo aqui, era como se eu estivesse vivendo, porque o nosso inconsciente, ele é atemporal, ele não tem passado e nem futuro. Então, ele tem o hoje. Quando eu acesso a dor por um gatilho emocional, é como se eu estivesse vivendo nesse exato momento. Então foi muito doloroso e eu questionei ao Senhor, Senhor, eu vi a tua graça em tudo, como assim que tinha tanta dor? Como assim que eu pude sentir de novo a dor das quimioterapias, das injeções que eu tomava, né? E o Espírito Santo falou para mim, filha, corpo, alma e espírito, os três precisam estar em equilíbrio. Não adianta você só orar, oração, orar e agir, né? Não adianta você estar só na oração, você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer a sua parte. Deus faz a parte dele, nós fazemos a nossa parte, né? Então a gente precisa, assim, cuidar do nosso corpo com uma alimentação saudável, com exercício físico, e a gente precisa cuidar das nossas emoções. Eu sempre lembro, né, Davi, ele falou, por que está aflito a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E às vezes nós nos encontramos assim, né? Por que está aflito a minha alma? Então, a terapia te leva para a raiz do problema, sabe? Não anulando Cristo. E o próprio Cristo, o próprio Espírito Santo me falou, filha, corpo, alma e espírito, os três precisam estar alinhados. Então, eu preciso cuidar dos três. E é isso que eu tenho entendido e é isso que eu tenho levado para os meus pacientes, sabe? E isso tem feito toda a diferença. A gente vê a importância, né? Amém. Verdade. Nós precisamos. Eu digo assim, todos precisam de terapia. Todos nós precisamos de Jesus. Claro, eu sempre foco, né? Jesus é o terapeuta dos terapeutas. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. Sempre Ele. Gente, quando a gente fala de uma terapia cristã, é isso, né? Jesus é o centro. Aquilo que tira Jesus do centro. Quando eu começo, quando um cliente chega para mim, uma coisa que eu sempre deixo para o meu paciente, né, para o meu cliente, eu digo, eu sou cristã, né? Hoje tem várias terapias, né? E a gente vê que tem umas que não condiz com os nossos princípios, com os princípios milenares que estão na palavra de Deus. E essa é a minha verdade, e é a verdade de todo cristão.
Então, assim, eu deixo isso claro para o paciente, né, que eu sou cristã, não vou tratar de religião. Claro que isso me dá uma abertura. Eu estou fazendo a sessão, daqui a pouco, Fábio, ora por mim. É isso aí. E é essa a diferença, sabe? Quando tem um propósito. E quando eu falo em propósito, não é só a questão do dinheiro em si. Hoje, glória a Deus, eu tenho uma profissão, né, me traz um recurso, mas o propósito maior nisso tudo, qual é? É falar de Deus para as pessoas. Amém. É isso É aí. isso aí. Qual é o propósito disso aqui tudo? Amém. É verdade. Falar de Jesus. Aleluia. Então vamos lá. O que tu pode trazer para o público sobre a cura de traumas através da fé? Uhum. Então, quando fala fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá na palavra de Deus. Aleluia. Eu sempre digo assim, está tudo escrito, gente. O manual está feito. Está tudo escrito. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho tratado com pessoas que foram violentadas sexualmente por pai, por tio, por vizinho. Os traumas mais horrendos, assim, hoje eu ouço coisas que eu nunca imaginei ouvir na minha vida, sabe? E quando você consegue ativar isso na pessoa, você usa o protocolo, mas você consegue mostrar para a pessoa o que está por detrás disso, a palavra de Deus diz que tudo coopera. Uhum. Para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, e você consegue levar para a pessoa onde está a tua dor, está o teu propósito, está a cura de outras pessoas, o paciente ele começa a olhar para aquilo de uma forma diferente. E é claro, daí a gente vem usando o protocolo também, né? Que é realmente regenerar as raízes das pessoas. Uma outra frase que o Senhor trouxe para mim a respeito da terapia é necessário você regenerar o passado para viver o hoje sem medo do amanhã. Então, a gente precisa não dar um novo nome para aquela dor, não é apenas só ressignificar, mas é você regenerar as suas raízes, sabe? A minha raiz tem que estar saudável, as minhas emoções têm que estar curadas. E só tem um que tira e que consegue recompor essas emoções, é Cristo. É só Cristo. Então, assim, hoje eu trago Jesus Cristo para o meu trabalho, é Ele em tudo na minha vida. Quem me conhece, você me conhece, né? As pessoas mais próximas de mim sabem que Jesus tem que ser o centro. E é assim que a gente busca viver. Amém. E trabalhar. Aleluia. E então agora mais uma questão. Então, superando depressões, ansiedade, o que tu traz? Assim, se tens algum testemunho ou se tens algum caso? Porque hoje é o tema que mais está trazendo mal para a nossa geração agora, nesse século, é depressão, é ansiedade. Então, ansiedade, excesso de futuro, né? A pessoa não consegue viver hoje e ela está indo para frente, só que ela vai para frente de que maneira? Da pior maneira possível. Ela vai para frente dizendo, eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo. Ansiedade. Sim. Ela não consegue viver o hoje, ela vive nessa mistura de pensamentos negativos a respeito dela mesma. Depressão. Depressão é excesso de pressão, sabe? A pessoa vai apanhando, vai levando, vai sofrendo traumas, né? Sucessões de momentos ruins na vida, chega uma hora, a depressão chegou, né? Claro, tem depressão ali por conta de hormônio, mas quando a gente trata das emoções, né, a gente vê que isso é muito sério hoje em dia. E é uma das coisas, dificilmente não chega até a mim uma pessoa que não tenha ou depressão ou ansiedade, né? E isso acarreta muitas coisas, né? E vem de muitas coisas, vem de traumas, vem de dores, né? É o mal do século, digamos assim. Sim. Né? Aí tem uma palavra aqui de Deus, Jeremias 29:11. Eu vou ler aqui, depois tu medita em cima. Eu é que sei que os pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém. Glória a Deus. É Ele que sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito, né? A gente não consegue nem imaginar, ainda que a gente venha tentar imaginar algo que o Senhor tem para as nossas vidas, a gente não consegue, sabe? Os planos dele são muito maiores do que os nossos planos. Ele é Pai, a palavra de Deus diz, né? Se nós que somos maus,
sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, Deus. imagina Deus. Então Deus é tremendo. E ele tem pensamentos bons, né? Como Ele diz tem aqui em Jeremias. pensamentos bons e é de trazer paz. Então a gente tem que entender que às vezes passar por um momento de depressão, um momento de ansiedade, né? E isso acarreta muitas coisas na vida das pessoas. A gente pode declarar sim, é um processo, é um momento, mas em Jesus Cristo eu tenho a cura. Eu posso buscar um profissional que venha me ajudar, né? Que vai me ajudar. Vocês estudaram para isso, né, Fábio? Sim, tem toda uma preparação, né? É realmente entender a mente humana, como a gente funciona, sabe? Eu digo assim, às vezes eu brinco com os meus pacientes, nós somos a perfeição de Deus, né? Nós somos a perfeição de Deus. Deus fez o homem semelhante à sua imagem. Então, assim, nós somos, né, algo extraordinário criado por Deus, né? Então, é uma grandeza gigantesca. E a gente, claro, aí a gente tem umas ferramentas que a gente usa, né, para induzir a pessoa para que ela vá no ponto que ela necessita ir e reconhecer. Amém. Outro problema também que a gente vê muito dentro das igrejas, toda vida que fala as pessoas choram muito, ficam muito abatidas, é a falta de perdão, é a paz interior. Quais são os benefícios terapêuticos dentro desse tema, assim, a falta de perdão, que a gente vê que é um problema grande, que as pessoas sofreram traumas, como tu falou, Sim. traumas de infância, foram abusadas, então essa pessoa, para ela viver depois uma vida com Cristo e começar a viver a promessa, tem que liberar o perdão. Então, assim, dentro da parte terapêutica, o que tu pode trazer um ensinamento para essas pessoas? Então, assim, a falta de perdão, né? A palavra de Deus diz que a falta de perdão, ela corrói os ossos, né? Ela enfraquece os ossos. Jesus nos perdoou. Ele nos perdoa, né? Então, assim, o que eu tenho a mais que eu não possa perdoar o outro? Independente daquilo, claro que quando a gente trata de um homem que foi violentado por outros 4 homens, como perdoar isso? Não é fácil. Não Só é fácil, Cristo. não é fácil. É só diante da graça de Deus, Sei. trazendo o entendimento, o amor de Deus na vida dessa pessoa, sabe? Fazendo uma nova construção nela, para que ela realmente venha dizer, não, eu quero perdoar, eu não quero. E assim, ó, a falta de perdão não é o outro que sofre, é a pessoa que não perdoa que sofre. Sim. Pode ver, é carregar o outro nas costas, né? É ter um peso diário nas costas, é tomar uma água amarga todo dia, tomar um pouquinho de veneno todo dia. E o perdão, ele nos amarra, ele nos prende, ele nos impede de viver os sonhos de Deus para as nossas vidas, sabe? Então, assim, e algo que eu vejo, assim, na terapia, às vezes você levar uma pessoa a perdoar o outro ainda é fácil, mas o mais difícil que eu tenho visto é a pessoa se perdoar. Ela acha que ela é culpada, né? Gente, a culpa, sabe? A pessoa, ela reluta para se perdoar. E ela acha que ela não é digna do perdão. Como que eu fui errar com meu filho? Como que eu fui errar com meu esposo? Como que eu fiz isso? Então, assim, é a maior dificuldade, sabe? Mas tem jeito. Tudo tem jeito, procura ajuda. Tudo tem jeito. Tem os terapeutas, né? Quanto mais terapeutas cristãos, né? Que falam de Deus, se traz com o amor de Deus, através de uma graça, de um propósito. A própria oração do Pai Nosso nos ensina, né? A respeito do perdão. Sim. A própria oração do Pai Nosso perdoa as nossas dívidas, né? Para que a gente possa perdoar assim como nós temos perdoado. Então, assim, tá tudo na palavra de Deus. Sim. Amém. Construindo uma fé resiliente em tempos difíceis. Oh, Jesus amado. O que tu pode falar desse tema? Como se manter forte, ter uma fé durante crises pessoais? Eu digo que é a palavra, né? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, assim, tá tudo escrito, gente. E se tá escrito, é assim que acontece, né? Não a Bíblia tem. É o manual que tem, né? Não, gente, sabe? É atemporal. Vale para hoje, valeu ontem, vai valer para sempre. Ontem, ela hoje, não passa, né? Então, assim,
eu alimento a minha fé, eu fortaleço a minha fé no meio, indo no GC, né? Estando junto dos irmãos, lendo a palavra do Senhor. Congregando na igreja, congregando, gente, no meio, a gente precisa estar no meio. Eu vejo assim que Deus, Ele nos criou para estarmos no meio, para relacionamentos. Né? Então, a igreja assim, são pessoas, né, Fábio? O solitário é Satanás, né? A igreja é formada de pessoas. Sim, é o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. E cada um de nós faz parte do corpo de Cristo, né? E o corpo só funciona se a gente estiver ali junto, buscando junto, em unidade, né? Para se manter resiliente, às vezes a pessoa passou que vai escutar, vai ver esse vídeo. As pessoas às vezes já desistem, mas na igreja eu fui tão machucado. Não, seja resiliente. Isso. Porque Deus fez tudo por nós. Ele morreu na cruz, Ele derramou seu sangue. E o outro vai errar, pastores vão errar, membros da igreja vão errar, eu vou errar, né? Todos nós erramos. Todos nós somos... Perfeito é só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. E se mantém, eu sempre falo no nosso grupo, mantém o foco. Foco é a cruz. Foco é gente, tem que porque olhar para o alto. Porque em nenhum momento ele não foi resiliente. Muito pelo contrário, sempre foi muito resiliente. Porque ele tinha o propósito dele aqui. Que era morrer na cruz. Não tinha o que fazer. É essa a diferença. Qual é o meu propósito? Hoje em dia se fala muito em propósito, banalizou muito, né? Mas eu creio que o propósito na vida de um filho de Deus é primeiro perguntar se é da vontade dele. Vai glorificar o nome de Deus. Porque hoje todo mundo fala em propósito. Sim. Qualquer coisa que você vai ver, propósito. Realmente é propósito? Realmente Deus tem se agradado disso, né? Será que está conectado com o céu? Porque assim, eu penso que o propósito, Rodrigo, ele não é uma coisa momentânea. Mas o propósito é algo que vai alcançar a eternidade. Isso, para mim, é propósito. Sabe? Eu estava hoje estudando aqui, né, sobre terapia, tá? Olhando a pergunta aqui, resiliente. Aí eu estava lendo lá e o pessoal falou, mais resiliente que os apóstolos, né? Eles sofreram, meu Deus, foram torturados, morreram, tiveram mortes terríveis. Terríveis. Mas qual era o propósito deles? Né? Era fazer o ID. Eles entenderam. Eles entenderam. Depois veio Paulo, né, que também matava os cristãos. Depois ele perseguir, teve Cristo dentro dele. O que ele fez? Ele teve a morte terrível. Essa é a diferença. E ele fez o propósito que ele veio aqui. Foi levar a palavra do Senhor para as pessoas, fazer o ID. Essa é a diferença, entender o propósito de Deus. Foram resilientes ao extremo, né, os apóstolos. Aí vem a resiliência. É isso aí. Verdade. Amém? O que eu posso trazer mais aqui? Outra pergunta para ti. Outro tema também que a gente tem muito na nossa história lá de matrimônio, casamento. Jesus amado. O que a terapia trabalha, o que tu consegue trabalhar com os casais? A gente vê hoje para muitos casais vão para a igreja e graças a Deus, através de muitos retiros, às vezes de culto, comunhão com os irmãos, o casamento consegue ter aquela resiliência, se manter firme, às vezes pela própria igreja. O que a terapia traz? Assim? Então, casamento, né? Projeto de Deus, em primeiro lugar. Eu acredito muito assim que para um casamento dar certo, Jesus é o centro, né? É o esposo, a esposa e Jesus. Logo os filhos e os demais familiares. De Deus isso. É a família, né? É a família. Família é o projeto de Deus, né? Então, só que hoje, como terapeuta, eu vejo assim casais sofrendo, né? Uma que Jesus não é o centro do casamento, né? Até visito, mas não tem uma constância com Deus e a gente precisa estar em busca, a gente precisa de intimidade. E a transformação que eu vejo nos casais que estão perto de nós é quando eles têm essa constância, que eles começam a se manter firme. É uma decisão, gente, estar firme, né? Trazer Jesus para o centro. Jesus tem que ser o centro, senão não dá certo. Só que eu vejo assim, como terapeuta, as pessoas vão para um casamento, casam-se como se fosse um conto de fadas para serem felizes. Um erro. Porque a gente casa para fazer o outro feliz. A gente tem que ir para um casamento dizendo assim, não, eu vou casar, claro, eu quero ser feliz, né? Eu quero ter uma vida abundante no meu casamento,
mas eu estou me casando para fazer o meu esposo feliz, porque é a pessoa que eu amo, é a pessoa que o Senhor separou para mim, é a pessoa que o Senhor preparou para minha vida, para mim dividir e casamento até que o Senhor... E hoje o povo acha que casa para ele ser feliz, é isso? Não, é isso, tá? É errado, porque quando eu consigo fazer o Paulo, meu esposo, feliz, gente, ele vai retribuir, ele vai estar bem. E ele estando bem, eu estou bem, porque eu o amo, né? Então, assim, principalmente, trazer Jesus para o centro. E eu falo para mulheres que, de repente, estão me ouvindo, né? Estejam nos ouvindo. Trazer Jesus para o centro. E a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, assim, hoje se fala muito em empoderamento, né, da mulher. Não gosto muito desse termo, né? A mulher, ainda que vai empoderar, é a mulher que tem que ser sábia dentro de casa, que tem que trazer Jesus para dentro de casa, que tem que ser auxiliadora idônea do seu esposo, sabe? Então, quando a gente vai para os princípios milenares que está na palavra de Deus, a gente consegue ter um casamento feliz, próspero, abençoado. E outra coisa, eu vou para o casamento também, da parte da terapia também falando, que eu vejo muito. Por que dá tanto choque? Cada um teve uma infância, cada um veio com crenças limitantes, com verdades, mentiras que foram implantadas como verdades, culturas diferentes. Então, assim, são pessoas totalmente diferentes, né? E agora que precisam dividir o mesmo espaço. Então, assim, tem terapias de casais, sim. No primeiro, eu atendo casais, mas no primeiro momento até sento com os dois, mas depois trato cada um no seu horário. Individual. Individual. Para ver onde é que está o trauma. É verdade, porque eu sou uma pessoa, meu esposo é uma pessoa, você é uma pessoa. Então, assim, você teve uma infância, né? Então a gente precisa realmente, o casal inteligente, digo assim, ele busca Cristo e ele busca a cuidar das feridas. Eu nem lembro disso. Vai lá tratar para você ver. Tá aberto. Sabe? Então, assim, é não ter medo de olhar para a dor, é realmente olhar para a dor. Sim. Meu casamento era terrível. Então, olha só. Qual foi o foco quando nós deixamos Jesus entrar? É Jesus, você que está gente. escutando, se você deixar Jesus entrar, o teu casamento vai melhorar. É verdade. É gradativo, não é porque as pessoas também... então eu vou cultuar domingo e segunda-feira vai ter uma bênção. Não. Tu vai aprendendo, tu vai escutando a palavra de Deus, tu vai entrando no teu coração. Aí tu e a tua esposa como uma só carne. Aí o casamento começa a melhorar. Né? A pessoa tem uma vida toda errada, né? Aí acha que o negócio vai ser assim. Se Jesus quiser, ele pode. Né? Mas assim, ele nos permite passar pelo processo. Tem que se reconstruir, né? É uma reconstrução. É verdade. Aqui agora, outra coisa também que tu deve pegar bastante é luto, perda. O que a terapia traz, assim, junto com o nosso lado cristão, né? Nós estamos falando aqui. Então, assim, o luto é algo que... Pensa você cuidar de uma pessoa, de uma mãe que perdeu um filho, né? A mãe, a naturalidade seria, né? A natureza seria a mãe e o pai antes e depois os filhos. Mas não, a mãe perde um filho de 18 anos. É muito difícil. E assim, eu tenho que ser profissional? Sim, eu sou profissional. Mas eu sinto. Eu choro junto, choro. Porque não tem como você chegar diante de uma dor dessa e não se comover, né? Mas assim, eu vejo sempre que o Senhor nos fez, né? Aqui é um tempo que a gente vai passar, mas nós não somos daqui, não vamos ficar aqui, o nosso lugar é no céu. Então, assim, tem uma eternidade nos esperando. E eu acredito que é por isso, nós não nascemos para a morte, nós nascemos para a vida. E eu creio que é por isso que a gente sofre tanto, sabe? Quando a gente perde um ente querido. Mas a palavra de Deus lá em João 11 diz, né? Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida.
né? Então, quando eu me apego na palavra de Deus, quando eu tenho essa convicção de que aqui é passageiro, de que eu vou voltar para minha casa, eu sempre, quando eu perco alguém assim que eu amo, eu digo assim, voltou para casa, né? Os céus estão em festa. Então, a fé que você perguntou lá no início, ela faz toda a diferença no nosso caminhar, nos dias de tribulação, nos dias de aflições, né? A fé. A fé no quê? Na palavra de Deus, que é imutável, ninguém muda. Amém. Tá tudo na palavra. Então, assim, a terapia até trata assim, né? Você sabia que tanto para uma coisa boa, tanto para uma coisa ruim, o período que a gente fala razoavelmente é de 4 meses. A pessoa ganha na loteria. Digamos, aqui ninguém joga porque nós somos cristãos, né? Nós servimos a Amém. um Deus que é dono do ouro e da prata, nossa provisão vem dele, mas é um exemplo que eu estou dando. A pessoa ganhou na Mega Sena. Ela tem 4 meses de euforia. Ela não se acredita que ela ganhou na Mega Sena, ela não se acredita, ela conta para todo mundo ou não conta para ninguém, né? Mas ela tem aquele momento de euforia. Ah, eu fiz algo que deu muito certo. Então, 4 meses eu tô naquela euforia. Depois vai baixando, eu vou me acostumando com o negócio. O luto, a mesma coisa. Você perguntou do luto, né? A parte mais difícil do luto é esses 4 primeiros meses, sabe? De não aceitação, de negação, de começar a entender que realmente não, a pessoa foi, eu fiquei, eu sou o milagre porque eu estou viva, né? O Senhor tem um propósito na minha vida, se eu tô aqui ainda, o Senhor tem um propósito na minha vida. Então, isso tudo a gente aborda também na terapia. Sim. Quando eu digo lá para a pessoa no início que eu sou uma terapeuta cristã e a pessoa aceita isso, isso me dá uma abertura para, né, tratar com ela a respeito disso. A respeito do céu também. Tirar lá da raiz o problema Isso, e é trazer verdade. através do amor da Bíblia. E assim, uma pessoa que perdeu muito na vida, tudo que ela perde, a dor dela é diferente do outro que nunca perdeu nada, sabe? E isso é em tudo, é num luto, é num carro que perdeu, foi roubado, qualquer outra coisa, sabe? Sim. A autoestima e identidade com Cristo. Tem uma pergunta aqui. Uma técnica para construir uma autoestima e confiança por meio bíblico, por meio Meu do Deus. cristianismo. Então, assim, né? A falta de autoestima, né? Uma pessoa que tem a autoestima dela baixa é uma pessoa que se recusa a ter relacionamentos, se recusa a olhar no espelho, né? É uma pessoa que não percebe que ela tem um valor. Só que quando eu estou em Cristo Jesus, que eu sei que a minha natureza não é daqui, que eu sou do céu, que antes mesmo de eu estar na barriga da minha mãe, a palavra de Deus diz que antes de eu ser formada no ventre da minha mãe, ele já me conhecia. Então, eu tenho uma identidade, eu tenho uma essência, eu tenho uma natureza, e a minha natureza não é daqui, a minha natureza é do céu. E quando eu entendo, quando eu, Fábio, entendo isso, né, lá atrás, quando eu aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador, eu entendi que eu era separada, que eu era escolhida, que eu era amada, que eu fui planejada, até porque se eu não fosse projeto de Deus, eu tinha ficado lá no ventre da minha mãe, vítima de aborto. Porque ela engravidou aos 16 anos de idade. Nova. E naquela época eles tinham que era meio que uma cultura, né? Tira, tá fora do casamento, tira. Então, assim, eu sou o milagre de Deus, sabe? Então, 2 vezes, então. 2, 3 vezes. Com 11 anos fui atropelado, o Senhor me livrou da morte, Então né? Aí já noiva do Paulo, em cima do asfalto ficamos, né? Um horário de movimento. Ficamos ali em cima do asfalto num acidente de moto que a gente teve. Ali a mão do Senhor de novo. Cirurgias que tive que fazer, o câncer. E assim, fora os livramentos que o Senhor nos dá todo dia. Sim. Que a gente não percebe, a gente nem sabe. Mas assim, o fato de eu estar aqui, o Rodrigo estar ali, você estar aí, você é um milagre. Aleluia. Glória Obrigado, a Deus. Senhor Jesus. Amém. Lidando com a culpa e a vergonha. Diferenciando entre culpa saudável e uma vergonha tóxica. O que pode trazer, Renata? Primeiro, assim, né? Eu acredito que eu vou conseguir essa questão da culpa. Como é que eu posso te explicar, meu Deus, agora?
entendendo que o Senhor já me perdoou, né? Sim. Ele já me perdoou, que eu sou falha, que eu não sou uma pessoa perfeita que vai fazer tudo certo. E assim, as pessoas não se permitem errar, sabe? Então, assim, é claro que esse permitir errar não é você continuar no erro, né? Eu erro, eu me perdoo, Sim. né? E eu entendo que Cristo me perdoa. Então, é isso que vai fazer a diferença, sabe? Eu acredito, assim, não sei se eu consegui... Sim, claro, não, sim. Né? Porque às vezes as pessoas, exemplo assim, né? As pessoas chegam na igreja às vezes machucada, divorciada, o marido separou, a mulher abandonou. Então elas têm essa vergonha. Sim. E vai para a igreja mesmo, procura ajuda com as terapeutas, como você terapeuta, né? Cristã, ou na igreja, num pequeno grupo, traz esse amor de Cristo para ti não ter mais essa vergonha. Eu acho que é isso que eu percebo dentro da igreja, essa vergonha que as pessoas têm, às vezes. Sim. Pessoas que foram abusadas, como tu falou, às vezes tem essa vergonha. Ninguém sabe, mas ela tem a vergonha interior. Sim, e assim, ó, e ela não percebe que isso anula ela de viver o propósito de Deus, anula ela de estar no meio, de ser curada, de ser lapidada, de ser fortalecida, né? Porque a pessoa, ela não se aceita, né? Ela não entende aquilo ali. Tem coisas mesmo que não é pra gente entender, é pra gente crer, né? Amém. Então, assim, o pastor Renato Fidelis falava isso, né? Eu não nasci para entender, eu nasci para crer. Então, se eu creio, eu vejo, não, eu consigo, eu vou superar isso, porque em Cristo Jesus eu sou mais que vitoriosa. Aleluia. Né? Ainda que eu passei por esse momento, ainda que eu sofri esse abuso, ainda que eu perdi, que o meu marido me abandonou, mas Cristo não me abandona, sabe? Então, assim, quando a gente traz Jesus, que a gente começa a ver... A paternidade. E é isso que tem faltado nas pessoas. Paternidade de Cristo. Né? Nós temos um pai. Nós temos um pai, ainda que o teu pai te abandonou, ainda que a tua mãe ou o teu pai te abandonou, Deus não abandona. Não. Então, assim, é reconhecer isso, sabe? Então, assim, é não ser um refém da culpa, né? E nem da vergonha que aquilo causou, né? Tem uma vergonha? Não, peraí, eu vou levantar minha cabeça. Né? Eis que Cristo faz tudo novo. Então eu vou olhar para frente, eu vou olhar para o alto, porque do alto vem o meu socorro. Aleluia. E Jesus vai tirando a culpa, vai tirando o medo, vai tirando o remorso. Jesus, ele vai limpando tudo, ele vai reestruturando tudo. Outro problema que a gente vem tendo no nosso século agora, né? Nos dias atuais aí, o estresse. Meu Deus. Através da fé de Cristo. A gente está numa geração micro-ondas, tudo tem que ser para ontem, a gente já não sabe mais esperar, a gente pega muitas coisas para fazer, a gente entra num ativismo generalizado e não fomos chamados para isso, sabe? É entender o propósito, fazer com calmaria. Eu falo para os meus pacientes, respire e dá glória a Deus. Tá difícil? Respire e dá glória a Deus, sabe? A calmaria, isso traz uma calma dentro da gente. Mas assim, tem uma autocobrança. As pessoas entraram no ritmo delas se cobrarem, de serem cobradas, e isso gera um estresse. E o estresse, ele gera muitas outras coisas. Aí a palavra de Deus lá em Mateus 11, 28 diz, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, assim, Ele é o nosso alívio, sabe? Ele é o nosso alívio. E eu tenho sim, sabe, que respirar. Gente, a gente tem que desfrutar da respiração. Eu digo assim, olha um Deus extraordinário, né? Olha a respiração. Já parou para prestar atenção na respiração? A gente tá tão estressado que a gente faz... Respira errado. Você vai fazer um exercício físico, seu personal trainer vai dizer assim, respira certo. E o que as pessoas falam, às vezes, antes de tu falar, respira. Respira. Porque aquele tempo tu já conseguiu... Gente, isso é ciência também, sabe? Quando eu faço uma respiração correta, eu quebro o ciclo de ansiedade, eu quebro esse estresse, sabe? Exagerado que tem na minha vida. Eu consigo ter novos pensamentos, eu consigo desfocar do problema. Então, assim, realmente, respira e dá glória a Deus.
E o papel da oração no estresse. Ah, gente, a oração, O sabe? estresse, qual é o papel da oração pro estresse? Tem horas que você não vai saber nem o que falar. Você não vai ter palavras. Aí você chora. Aí você só chega e diz assim, Senhor, eu tô aqui. E Ele sonda o nosso coração. Então, assim, a oração, gente, a oração nos faz participantes daquilo que o Senhor já preparou para nós, sabe? Eu me conecto com o Pai. E hoje o que eu vejo o pai tem sentido saudade dos filhos. Porque os filhos não tiram mais um tempo para orar. Não tiram mais um tempo. E a palavra de Deus diz assim, orar sem cessar. Como que uma dona de casa vai orar sem cessar? Como que um marido que tem que prover dentro de casa vai orar sem cessar? Vai ficar o dia... Não é ficar o dia todo no quarto, sabe? Mas tudo que eu faço é para a glória de Deus, isso se torna uma oração. Eu estou entregando ao Senhor. Pô, tá orando, gente, tá tomando banho. Senhor, gente, eu estou atendendo, eu estou orando. Eu digo, Senhor, entra com providência. Tá no trânsito, você Senhor, tá no trânsito às vezes. Tá orando. Aí no trânsito o estressado vai xingar. Né? Vai levantar o dedo errado, vai xingar. Não, gente, pai, abençoa aquele motorista. Ele me cortou aqui, mas ele está num dia mau, né? Alguma coisa aconteceu. Então, assim, a oração me conecta com aquele que pode todas as coisas. Aleluia. O poder da oração. A oração é eficaz, né? A oração me leva para o colo de Deus. A oração me faz entender o que o Senhor tem para minha vida. A oração faz com que eu ouça a voz dele, sabe? Porque às vezes a oração vai ser, né? Pai, tô aqui. E quando a gente diz assim, pai, tô aqui, ele vai falar. Ainda que no silêncio ele também fala. É meio maluco isso, né? Mas ainda que ele esteja em silêncio, ele está falando. Ele está fazendo. Está fazendo, está falando. E Deus é maravilhoso, sabe? Então, assim, como pode uma pessoa que se diz cristã não ter uma vida de oração, sabe? E é como você falou, é lavando uma louça, é lavando uma roupa, é varrendo uma casa, é atendendo alguém, né? Porque assim, orar sem cessar é aqui, ó, a minha mente tem que estar conectada com o céu, sabe? O meu espírito, uma vida no espírito faz toda a diferença. E assim não é uma vida de religiosidade. Eu vou no culto domingo, já fiz a minha parte. Quem que sobrevive da comida de domingo? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, até no outro domingo. Não tem. A comida já foi, já digeriu, já joguei fora. E quando a gente vira quente, que a gente vai na igreja todo dia. Se tiver evento todo dia, por exemplo, sábado para domingo, nós tivemos na nossa igreja uma escola profética que começou 7 da noite e acabou 3 da manhã. Aí Glória eu falei a Deus. pro cara que trabalha comigo que agora que ele se converteu, mentira, vocês ficaram até 3 horas da manhã, fica. Olha, foi uns 5% da igreja só embora. O resto ficou, tinha 1.300 pessoas, acho que 100 foi embora, 1.200 ficou. Glória a Deus. Por quê? Porque estava sobrenatural e a gente estava aprendendo. Isso é sede de Deus, profecia. sabe? É sede de Deus. A gente precisa ter sede e Ele é a água viva. E quando tu tens um encontro, chamamos quinta, sexta, sábado. Ontem teve gente que foi trabalhar na igreja, hoje nós estamos aqui gravando um podcast que é para exaltar o nome do Senhor. Amém. Amanhã tem culto, quinta tem GC, tem uns pequenos grupos, e vai embora. Amém. Só quem entende. Quando a gente entende que tudo é para Ele, por Ele são todas as coisas, gente, a nossa vida, ela se transforma um altar de adoração ao Senhor. E eu vou na igreja, e eu ouço louvores, e eu oro em casa, e eu chamo pessoas para orar, e eu vou visitar pessoas e oro. E eu entro nessa questão aí que você falou, né? O cansaço vai embora, porque o Senhor é o nosso renovo. Cristo é o nosso renovo. A alegria dele é a nossa força. Então, assim, é tremendo. Quanto mais de Deus eu tenho, quanto mais de Deus eu experimento, mais dele eu quero. Eu tenho sede dele. Mas ele vai confortando o nosso coração. E mais ele vai me suprindo, e mais ele vai se revelando. Vai provando esse amor dele, né? Sabe? E ele vai contando os segredos, ele vai nos revelando, sabe? E assim, é como eu falei antes, eu não sou daqui. Para casa um dia eu vou voltar, você vai voltar. Para casa do Pai. Então, assim, gente, quanto mais do céu eu tenho, menos da terra eu tenho. Então, assim, se eu não sou daqui, por que eu quero tanto daqui? Por que eu quero conquistar tanto aqui? Por que eu corro tanto, vivo estressado em busca de querer, de fazer, né?
e esqueço de Deus. Tá tudo certo, buscar, prosperar, trabalhar, tá tudo certo. Só que eu não posso me esquecer dele, que tudo é para ele. Dentro dessa tua profissão de terapeuta cristã, que tu trabalha, que é lindo, né? Esse trabalho que tu faz, que tu consegue trazer pessoas para Cristo, para as pessoas entenderem do amor de Cristo. Tu tens algum versículo bíblico que te troca no coração? Algum versículo? Ai, meu Deus, um versículo bíblico. Que tu gosta, o versículo do teu coração. Se precisar, eu abro aqui. Isaías 53, 4 e 5 diz que ele levou sobre si. 53, 4, 5? Se você quiser ler, pode ler aí. Isaías 53, 4 e 5. Esse versículo é o versículo... 4, 5. Isso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Amém. É a tua cara, não tem que falar. É assim, gente. Essa palavra, toda a palavra de Deus é para nós, ela é viva e eficaz. Mas assim, essa palavra, ela me fortalece muito, sabe? Então, assim, até diante do meu trabalho, né? Quando a pessoa entende isso, né? Que pelas pisaduras dele, sabe? Quando eu recebi o diagnóstico do câncer, eu já tinha lido essa passagem, eu imagino, já tinha lido algumas vezes, mas ela não tinha entrado no meu coração, no meu espírito, como entrou. E entrou essa parte, pelas pisaduras eu sou sarada. Ele não diz na palavra que eu vou ser sarada, eu já sou sarada. Então, assim, quando eu me aproprio disso, que eu tomo posse disso, isso faz toda a diferença. E isso fez toda a diferença no meu caminhar. E o que eu vejo, né, com as dores, com os traumas, com as fobias, diante de tantas coisas que eu vejo, assim, que eu ouço hoje, né, dos meus pacientes, né, pelas pisaduras de Cristo, eles também já são sarados. Mas eles precisam entender isso, sabe? E pela graça de Deus, eu tenho tido a oportunidade, né, de pessoas aceitarem a Jesus. Hoje mesmo eu ouvi de uma moça que, quando eu comecei a atender ela, uma das coisas que ela queria era tirar a própria vida. E hoje, para a glória de Deus, quando a gente estava finalizando a terapia à tarde, ela falou: Fábio, quero te falar uma coisa. E eu disse: me conta, é coisa boa, me conta. E ela disse: domingo eu vou batizar. Aleluia! Louvado seja então, o nome do Senhor Jesus. Uma moça de 18 anos que não queria mais nada, queria sabe? Se matar. Que queria se matar, que queria desistir porque uma outra pessoa muito próxima dela tirou a própria vida. E hoje eu ouvi isso e eu digo assim: Senhor, é isso mesmo. A terapia hoje realmente é uma ferramenta que Deus trouxe para as minhas mãos para viver o meu propósito. Para ganhar almas para Cristo. Para ganhar alma para Cristo, para cuidar delas, para amar elas, para ouvir, porque muitas vezes o que o outro quer é ser ouvido. Sim. E hoje, como está todo mundo nessa correria, muito estresse, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, não tem mais paciência para ouvir. Já perdeu, sabe, aquele cuidado, aquele amor para com a outra pessoa. Amém. Eu tenho uma pergunta aqui. Oh, meu Deus. Saúde mental e fé. Ah, Jesus amado, saúde mental e fé. As duas coisas. O que traz dentro da tua terapia, né? Porque a terapia ela tem algum tema dentro do, como é que tu fala, o teu protocolo que tu estudou? Sim. Tem alguma coisa, né? Porque tu traz sempre pro lado cristão. A saúde mental, né? Os pensamentos conturbados que um ansioso tem, que um depressivo tem, que uma pessoa que quer tirar a vida tem. E eu penso assim, né? Como que eu vou superar tudo isso? Eu tenho que buscar ter o quê? A mente de Cristo, sabe? Eu preciso buscar isso. Eu preciso almejar isso. E eu digo, Senhor, eu quero ter os teus olhos, eu quero ter o teu falar, eu quero ter o teu andar, eu quero ter a mente de Cristo. Eu oro para o Senhor, porque é uma mente pura, limpa, sabe? Que não é governada pelos seus pensamentos. Porque hoje
o inimigo ele lança, né, os dardos inflamados aonde? Na nossa mente, né? E uma das orações que eu faço a meu respeito, a respeito dos meus, a respeito dos meus pacientes, hoje eu falei ainda para uma paciente, eu disse, né, que o Senhor blinde a tua mente. Ah, mas o que estava passando na mente dela? Um medo de elevador, a fobia de estar no elevador. E eu disse, ora ao Senhor, né? Veja o elevador como teu amigo. Você já pensou você subir 10 andares pela escada? Né? Veja o outro lado. Ele é teu amigo. Você tem condições de morar num lugar que tem um conforto de um elevador. Sabe? A gente precisa começar. A palavra de Deus fala em metanoia, né? A mudança de mente. E nas coisas práticas do dia a dia, a gente tem que ter essa mudança de mente, sabe? Começar a declarar mesmo, não, eu tenho mente de Cristo, eu não tenho uma mente medrosa, eu não vou alimentar isso. E se vir o pensamento errado aqui, o que eu vou fazer? Senhor, eu te entrego. Eu te entrego. E é assim, não que eu não tenho pensamento, às vezes vem, né? E se eu cair daqui, né? E se arrebentar o cabo de aço? E se trancar mesmo, né? A Grazi ficou um dia 30 minutos trancada. Minha esposa ficou 30 pois minutos. Eu soube. Ela me ligou. Meu Deus. Eu vim socorrer. Ela me ligou. E o que aconteceu, né? Respira, dá glória a Deus. O Senhor está contigo. Ela estava de boa, porque é uma mulher de fé, né? Mas ela disse, amiga, você nem imagina onde eu tô. Tô dentro do elevador. Sim. Eu fiquei sabendo. Mas é isso, sabe? A gente precisa realmente pedir para o Senhor, blinda a minha mente. Eu quero ter mente de Cristo, sabe? Porque tudo começa aqui. Começa aqui, eu só não posso deixar descer para o meu coração. Porque se desce para o coração enganoso, vai dar ruim. Então, assim, Senhor, blinda a minha mente, sabe? E hoje as pessoas, sim, têm muito problema com isso. Sim, infelizmente. Ô, Fábio, testemunha, assim, dentro das pessoas que tu atende, lógico, não precisa falar nome, só, assim, o que tu tem, assim, de testemunho, tu vê, assim, tu já falou de impactante, né, da pessoa ser abusada por 4 pessoas, o que tu tem de testemunho, assim, e depois uma foi que tu falou agora, que a menina se batizou, sim, foi sensacional, vai batizar, né, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, na palavra do Senhor diz. Então, tu tem mais algum testemunho, assim, que tu conseguiu trabalhar na pessoa, falando do amor de Cristo, na terapia, e a pessoa, tu sentia aquela transformação? Eu tenho visto muitas coisas, assim, sabe? Para a glória de Deus, né? Para a glória dele, eu tenho visto, assim, verdadeiros milagres. Quando eu fiz o curso, quando eu estudei, o meu professor dizia assim, ó, vocês vão fazer milagres. Ele falava. E ele declarava, sabe? Isso aí na vida dos alunos ali. E hoje eu vejo ele já assim... soltava uma palavra... Sim, o poder da palavra, né? E eu agarrei isso, sabe? Aleluia. Eu digo, amém, Senhor, eu sou curada para curar outras pessoas, sabe? Eu tenho que ter as minhas emoções curadas para curar outra pessoa. Eu fui curada do câncer para curar, para levar hoje o amor de Deus e dizer para a pessoa que Jesus continua curando, né? Que o câncer não é nada para ele, que pode todas as coisas, que é o Deus do impossível. Então, assim, o que eu posso te falar, meu Deus? Que me fugiu agora. Não, do testemunho. Dos testemunhos, né? O testemunho que tu... Então, assim, pessoas que tomavam remédio para depressão. Remédio, no tema que nós falamos. Remédio para dormir, né? Uma ansiedade que não... Sabe, da pessoa tremer e a pessoa... E realmente... E assim, ó, eu entendo que tem momentos... A gente sempre precisa ir no médico, sabe? Uma outra questão, né? O nosso corpo, ele fala. Sabe? Ainda que eu não saiba, o nosso corpo está falando que tem alguma coisa errada. A febre na criança, no bebê, ele informa que tem alguma coisa errada. Não é assim que acontece? Então, assim, a gente fala muito isso na terapia. Até um dos protocolos que é o segundo, é a somatização. Às vezes a pessoa não está vendo nada, né, naquilo que ela está reprocessando, naquela idade dela, mas o corpo dela está sentindo. Ela sente uma dor na barriga, ela sente um aperto na garganta, ela sente dor de cabeça, é o corpo somatizando. Então, assim, é muitas coisas, sabe? Só que eu tenho visto os milagres, como o meu professor falava, né? De realmente, assim, aquele que tomava remédio para dormir não toma mais. Aleluia. Né? A menina que queria, né? E outras pessoas, né, que vinham
com essa questão de suicídio, que hoje estão levando a vida, Aleluia. mudaram de emprego, sabe? Estão posicionadas dentro de casa, dentro da família, que estão olhando para o lado do esposo de uma maneira diferente, né? Mães que começam a entender melhor os seus filhos. Gente, então assim, quando a gente olha para dentro da gente, a gente reconhece a nossa dor, trata daquele trauma, tudo muda. Eu sempre falo, o meu tom de voz muda, sabe? A minha maneira de olhar para o outro, ainda que o outro errou comigo, vai mudar. Porque eu consigo fazer uma leitura de um todo, não só daquele episódio, sabe? Então, assim, como diz o meu professor, realmente eu tenho visto milagres para a glória de Deus através dessa ferramenta, né? Amém. Tu tens alguma dica para o público? Uma dica simples, alguma coisa que tu faz lá, para a pessoa ficar com gostinho, depois, quem sabe, te procurar? Ah, Jesus, então, né? Alguma prática que tu tens? Eu trabalho com 5 protocolos, né? Cronológico, somático, temático, futuro e potencialização. O que eu posso dizer, né? A gente vai desde o início até o dia atual da pessoa, trabalhando parte por parte, tratando dos traumas. E a pessoa vai reconhecendo isso. A pessoa tem coisas assim... sabe o que eu mais ouço? Fábio, eu achava que isso já estava tudo certo, que não doía mais. Né? Mas quando mexe... Fábio, eu achei que eu já tinha perdoado. Fábio, eu achei que isso já tinha passado. Olha, isso eu nem lembrei. Eu não lembrava mais. E como é que eu acessei isso? Eu tô vendo que aconteceu. E sabe, gente, não é hipnose, não é nada. A pessoa fica consciente, acessando o inconsciente dela. Só isso, né? A gente usa técnicas de respiração, né? O protocolo onde eu vou separando ali, tem muita dor aqui, então eu vou separando, vou ajudando a pessoa. A gente tem a 3P, eu levo a pessoa para longe, ela vê o negócio de longe. Então, assim, gente, sabe, é você voltar no tempo, é você cuidar realmente das raízes, regenerar as raízes, né? Regenerar o passado para viver o hoje sem medo do amanhã. É isso aí. E quando a gente tá ali nos pequenos grupos na igreja, a gente vê que como as pessoas, quando falam do passado, elas falam isso mesmo. Eu achava que não doía mais, mas tu falou aqui, eu lembrei. E isso a gente chama de gatilhos emocionais, sabe? Isso. A gente trata como gatilhos emocionais. E o nosso cérebro, a gente trata ele... Eu já era apaixonada por cebola de cabeça, sou mais ainda, né? Então, assim, é como uma cebola de cabeça. Cada pelezinha daquela ali é um tempo da tua vida que você vai tirando e você vai limpando aquilo ali, sabe? Então, assim, eu tenho que olhar lá para a dor do passado, eu quero tratar da dor hoje. Não. Tem uma frase, Ângela Cirino fala muito, né? Antes de julgar um adulto, conheça a criança que ela foi. Então, assim, lembrando que 90% daquilo que eu faço está no meu inconsciente reptiliano, que é o meu inconsciente instintivo e me leva a agir e responder. É aquela questão, né? Nossa, já tinha falado para mim que eu não ia mais responder dessa maneira. Quando viu, a pessoa falou tal coisa, você foi lá e jogou, sabe? Se precipitou, digamos assim. Então, realmente é isso, sabe? É voltar para viver daqui para frente. Tem que doer hoje para não doer nunca mais. Eu falo, Fábio, tá muito doído. Não, tem que doer hoje para não doer nunca mais. Porque ainda que eu lembre, ainda que algo lá na frente me faça lembrar, né? Porque não é de forma consciente. Às vezes você tá legal, uma pessoa falou uma coisa lá, tem um gatilho no teu inconsciente e você não fica bem de uma hora para outra. Mas por quê? Gente, eu estava tão bem, não estou me sentindo bem. Né? Claro, sempre olhando o espiritual, sempre. Né? É o principal. É o principal, gente. Mas quando eu olho para o lado das emoções, toda emoção tem uma lógica. Toda emoção, tudo aquilo que eu falo, que eu faço, tem algo por detrás disso. Então, é isso que a gente descobre na terapia, sabe? Amém. E fora os ciclos que a gente vai indo e vai repetindo. A gente repete muito coisas que os nossos pais faziam. Quando vê a gente... Eu não gosto da maneira que a minha mãe fazia tal coisa, né? Um exemplo.
Aí, se eu não prestar atenção e se eu não lidar isso dentro de mim, quando eu ver, eu estou fazendo a mesma coisa que eu não gosto na minha mãe. Então, assim, é o espelho, né? Aquilo que a gente aprendeu, tomou como uma verdade. A gente trata na terapia como looping, a gente entra em repetição. Eu estava lendo, eu li essa semana, acho que foi essa semana, que a gente é o, não sei se ele falou com essa palavra, o espelho, das 5 pessoas que vivem ao nosso redor. Ao nosso redor, aham. Pergunta quem a Fábio é, pergunta com quem a Fábio anda. E a gente acaba se espelhando um pouquinho dessas 5 pessoas. Sim, a gente tem um pouco de cada uma, né? Tu pode ver, né? Ah, eu tô muito com aquela pessoa. E assim, gente, não, eu tô blindada e tô... Mas, né, começa a conviver com uma pessoa que bebe, todo dia tá bebendo. Por isso que a gente tem que estar posicionado no meio de irmãos da igreja, né? Sempre com Cristo, isso, por isso que tem que estar no GC, por isso né? Tá em comunhão, porque a gente vai para a igreja todo dia, que eles não entendem que a gente vai todo dia para a igreja. Porque o mundo que tu vivia não é o mundo que tu vai ver mais, não adianta. Do que eu tô me alimentando? O que eu tenho buscado para minha vida, né? Do que eu me alimento? O que eu tenho alimentado? A minha carne ou o meu espírito? Né? Aquilo que eu alimento vai sobressair. E que seja o espírito, né? É isso aí. Aí tem salmos aqui, ó, Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Meu Deus. Perto está o Senhor. Tudo tem a ver com o tema, por isso que está esse versículo aqui. Perto está o Senhor, Ele não nos abandona, sabe? É entender realmente assim que nada fica oculto aos olhos de Deus. Por mais que a pessoa perdeu, por mais que a pessoa sofreu, nada fica oculto. E a gente vê tantas pessoas aí, né, por aí afora que passaram por problemas, né? Você olha uma pessoa, agora eu não lembro o nome dele, mas ele não tem nem braços, nem pernas, me fugiu o nome dele, ele é um dos maiores palestrantes. Eu sei que isso. Então, assim, olha que coisa linda. Ele podia desistir de viver? Porque às vezes nós que estamos aqui perfeitos, com 2 pernas, com as mãos, com o nosso corpo perfeito, não estamos bem? E uma pessoa dessa, mas como? Em Cristo Jesus ele encontra isso. E quantas vidas ele abençoa? Quantas pessoas ele tira do fundo do poço? Sabe? E é algo... cristão, né? Ele é cristão, então assim, é Cristo, sabe? O diferencial é Cristo. A gente usa muito assim, ó, no fundo do poço tem uma mola, sabe? E às vezes a pessoa precisa chegar no fundo do poço. Porque quando ela está no fundo do poço, o que ela vai fazer? Para baixo ela já não vai mais poder olhar, porque ela está no fundo do poço. Sim. Ela tem que olhar para onde? Para cima? E do alto vem o meu socorro. Meu então, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tudo coopera, até estar no fundo do poço coopera. Amém. E porque eu sempre falo, né? Quando a gente tá no pior momento da nossa vida, a gente aprende, a gente muda, ou fica desempregado, muda a profissão, é onde a gente prospera mais, cresce. É verdade. Tá passando fome, aprende naquele momento da fome. Sim. A importância, às vezes, de uma coisa tão simples que a gente era ser grato, desdenhava. né? Antes eu não dava valor, não, mas hoje eu tenho arroz e feijão, eu sou grato, Deus trouxe, né? E é assim, é no processo mesmo, sabe? A gente aprende. Eu sempre falo assim, né? Quando eu vou falar do mais profundo ali do câncer, né? Hoje eu olho para trás, semana passada eu fui no médico, levo os meus exames, porque eles falam que é crônico, e tá tudo bem, para a glória de Deus, não tem câncer, sabe? Então, tu se mantém, tu tá sempre cuidando. Sim, sempre eu tenho que fazer a minha parte, né? A doutora diz que é realmente um câncer, é uma doença crônica que pode voltar, mas eu digo, não, pelas pisaduras de Cristo eu sou sarada, né? Então foi só um processo, não foi para a morte, mas foi para a glória de Deus, né? Para mim ter a convicção, ainda que esteja morto, eu creio que Jesus pode fazer levantar, sabe? Meu Deus. Então assim, hoje eu agradeço a Deus pelo processo, e quando a gente entende isso, eu digo, valeu a pena ter passado por tudo, porque antes eu conhecia a Deus porque meus pais me levaram para a igreja, me batizaram, teve toda aquela questão, né? Mas hoje os meus olhos veem a Deus, sabe? Porque foi no processo que eu ouvi Deus de uma forma diferente, era de forma audível. Eu senti o toque dele estar sentado ali, eu sem força, sem sair a voz, e eu senti o toque dele ali no meu leito, sabe? Então, é no meio do processo.
Quando você está no fundo do poço e você olha para cima, você vai ver assim que só tem o céu, só tem Jesus, que Jesus é aquele que vai te tirar dali. Amém, é verdade. Então isso faz a diferença, sabe? Então tem mais uma aqui, ó. Isaías Meu Deus. 41:10. Não temais, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Amém. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento, e com a minha destra fiel. Então, não Como tu temas. falou agora, né? E quando Não estava temas. lá, ele te ajudou. É o que Sentisse o toque. tem na palavra de Deus, né? Tem um não temas para cada dia do ano, né? Tem Sim. não temas, não temas. Então o Senhor está dizendo hoje para alguém aqui, não temas, porque Ele é contigo, né? E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Qual é o verdadeiro amor? É Jesus Cristo. Ele é o amor, né? Então, não temas, porque Ele não nos abandona, porque Ele é Pai, porque Ele fortalece, porque Ele é o ajudador, Ele é o encorajador, e porque Ele é a vida, porque Ele é a ressurreição, porque Ele é a salvação, porque Ele é o dom do amor, né? Porque Cristo é o Senhor dos senhores. Então, assim, para que eu vou temer? Né? Para que eu vou andar ansiosa? Para que eu vou me preocupar em excesso? Se eu tenho um Deus que cuida de mim, que não dorme. Aqui, ó, Enquanto eu durmo, Ele trabalha a meu favor. É isso aí, ó. Ele sara os de coração quebrantado e Isso. lhe pensa as feridas. Isso. Salmo 143. Coração quebrantado. Eu reconheço que é Ele na minha vida. Sabe? Quando eu reconheço que é Cristo na minha vida, o meu coração se derrama na presença dele. E se quebranta, não é no meu achismo, não é na minha força, não é, gente, nos meus estudos, eu continuo estudando, não é, eu tenho cursos para fazer, mas não é isso. É no amor dele, sabe? É nele. Não é eu de mim mesma, não tenho nada. Você não tem nada de você mesmo, é a graça de Deus, é o amor dele que vem, né? É a graça derramada, sabe? É a presença dele em nós. E a gente, como a minha esposa sempre fala, a gente procurar ter o coração de Deus. O coração de Deus, eu não falei? Eu quero ter a mente de Cristo, eu quero ter o coração de Deus. O amor de Deus. Sabe, o amor de Deus, um amor puro, sem julgamento, sabe? Ainda que o julgamento venha porque nós somos falhos. E ele sabe disso, ele sonda o nosso coração, né? Só que assim, o pensamento pode até vir, o julgamento pode até vir, mas não vai permanecer, né? Porque eu tenho mentalidade de Cristo, porque eu sou do céu, eu não sou daqui. Sim. Amém. Aleluia. E é isso que a gente procura aqui nesse podcast para falar de reino, falar de família. Amém. Por isso que eu pensei em trazer hoje aqui, porque como tu é terapeuta cristã, Amém. tu tem essa experiência para passar para o público. Amém. Né? Que honra estar aqui. Né? As pessoas procurarem se cuidar mesmo, não ter Sim. vergonha, como tu falou no começo, as pessoas às vezes têm esse preconceito de procurar uma ajuda no psicólogo, no terapeuta, no psiquiatra. Verdade. Né? Deus, ele é tudo, ele cuida, ele liberta, ele transforma a gente, mas as pessoas estudam para cuidar da gente também, isso é bom. E ele deu a sabedoria, assim como tem os construtores, né? Assim como tem aquele que traz os de avião. Isso. Né? Tem o terapeuta, que né? ajuda, é isso aí. Tem o terapeuta. Amém. E assim, sempre tá nessa questão mesmo de pessoas, sabe? Ter esse cuidado, sabe, Rodrigo? Porque pessoas vão falhar, mas assim, buscar estar com pessoas que têm o mesmo propósito de vida, né? Que estão na mesma visão, que estão em busca de querer agradar o coração de Deus. E juntos nós somos mais fortes, né? Porque quando a gente está num pequeno grupo, está numa igreja, a gente está congregando, um está puxando a mão do outro, um está ajudando o outro, mas se envolva. Eu sempre falo para as pessoas se envolverem. Porque as pessoas, às vezes, elas querem também chegar lá, senta no banco, vai embora. Vai lá, senta no banco, vai embora. Não, se envolva. Né? Se começa a servir, começa a fazer parte do corpo da igreja, congrega mesmo, quarta, quinta, faz curso, vai num pequeno grupo. Porque tu começa a ter essa amizade, a pessoa começa a lembrar de ti. As pessoas também sentam no banco só domingo. Aí como é que vai ser lembrado? Mas eu vou lá, a pessoa nem me cumprimentou. Mas também, querido, tu vai uma vez no mês? Quem não é visto não é lembrado. Tem um ditado, né, que fala assim, né? A nossa igreja, a Igreja Família do Reino aqui em Balneário Camboriú, nós temos lá os voluntários. Como é que começa a servir na igreja? Se torna membro, faz os cursos. Que lindo. No primeiro curso, são 4 cursos, né? 3 semanas cada curso.
Sim. Quando tu termina o primeiro curso, tu já pode começar a servir com as plaquinhas lá na recepção. Sim. Então tu vai lá, segura a plaquinha, ô querido, seja bem-vindo, dá um sorriso pro irmão. Tu, cara, já começa a fazer parte daquele grupo ali. Sim. E depois tu tiver um chamado, tu tiver uma promessa, tu pode virar um diácono, pode virar um obreiro, pode virar um pastor, pode virar um líder de grupo, pode virar um, né, vocês tinham lá os chamados para curar, que eram mulheres que foram curadas do câncer. Então tu vai servir a obra de Deus, pode ir para um hospital, falar de Cristo para as pessoas. Na rua, pregar o evangelho. Então, assim, tem o corpo de Cristo precisa de trabalhadores. Assim, ó, é aquela questão, né? Nós somos o corpo de Cristo. Cada um é uma pecinha do corpo. Como é que um braço não sobrevive fora do corpo? Não. Né? E vai apodrecer. Então, assim, o mundo vai corroer, o mundo vai roubar, né? E daí eu lembro lá da palavra, né? Que ele veio para matar, roubar e destruir. O inimigo, ele não dorme. E ele está, em todo momento, tentando roubar, matar e destruir as pessoas. Se eu estou no meio, eu vou ter pessoas ao meu redor. Então, é mais difícil dele entrar no meio, ele não entra, Um está orando pelo outro. Um cuidando do outro, um orando pelo outro. Um lembrando e é isso aí, outro. Um lembrando do outro, gente. É desse jeito. Amém. Aleluia. Ô, Fábio, eu queria saber de ti. No começo nós já falamos um pouco aqui dos pequenos grupos. O que tu tem assim no teu coração do GC, dos grupos de consolidação, né? Que tem, eu falo assim GC e pequenos grupos aqui, pessoal, mas é assim, ó, é célula, é GF, é GRs, é células, depende da igreja, da congregação. Sim. O foco GPS, aqui é Cristo. Também já ouvi. GPS. Então, assim, ó, o foco é Cristo. O foco desse podcast é que você venha se inserir dentro de um grupo desse e, logicamente, dentro de uma igreja, para você estar congregando, porque nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. E nós precisamos estar unidos, porque nós precisamos fazer, estar envolvido nesse meio. Para a gente ter uma vida transformada, ter um casamento abençoado, ter um filho abençoado, ter uma prosperidade, ter um relacionamento bom dentro de casa, dentro dos amigos, ter um emprego bom. Com certeza. Né? Então, eu queria saber de ti, para essas pessoas entenderem, o que tu tem no teu coração sobre os pequenos grupos? Gente, o que ele faz parte da tua vida? Faz parte. Eu não sei dizer ao certo quantos anos já a gente tem essa questão de pequeno grupo. Está envolvida, né? Está envolvida e recebendo pessoas, cuidando de pessoas, né? Esse amor e cuidado que a gente aprende com Deus. Sabe, é você pertencer a um lugar. Né? Eu faço parte disso. Aqui eu aprendo, aqui eu cuido e eu sou cuidada. Né? Porque embora eu sou hoje, na época do câncer, era um PG aberto, né, para a família. Misto que fala, né? Casais, crianças, ia tudo. E glória a Deus, foi um tempo. Depois o Senhor trouxe, né, para o meu coração a questão de estar com mulheres. E como isso tem sido extraordinário. Primeiramente com a Grazi, né? A Grazi estava junto comigo numa outra ocasião. E quantas coisas a gente viveu ali, sabe? Na unidade do corpo de Cristo. O Espírito Santo falava comigo, falava com ela. E quando a gente chegava, se unia, eu digo, meu Deus, testificou, é isso aí. O Espírito Santo me falou lá e falou aqui também. Então, assim, sabe? Tem algo diferente. Eles se reuniam, não se reuniam, está lá no livro de Atos, né? Das reuniões que eles tinham. As igrejas começaram nas casas. Nas casas. Então, gente, a gente tem que trazer Jesus, né? A gente tem que ter esse momento dentro das nossas casas, né? Esse momento de busca da palavra, de compartilhar da palavra na mesa, né? Compartilhando daquele momento de comunhão, do alimento, do lanchinho, que tem até isso. Né? Tem alimento espiritual e tem alimento também para nossa carne. Aleluia. Sempre tem. E o crente gosta de comer, irmão. Gosta, e é muito gostoso isso, porque é ali que eu começo a conhecer melhor o outro. Então, assim, relacionamentos surgem, né, dentro dos GCs, dentro dos PGs, células, como você chama. Então, é importante que nós estamos ali. O PG, para mim, fez toda a diferença, gente. Eu ia na quarta-feira, eu não perdi o PG, né? Não é verdade? Não perdia, porque eu precisava estar alimentado no meu espírito, eu precisava estar forte ali junto com as pessoas para enfrentar uma quinta-feira de quimioterapia.
Eu ficava o dia inteiro tomando droga lá na veia, né? Através do catéter, através da medula óssea, eu fazia uma quimioterapia direto na medula. Então, assim, pensa no processo. Num lugar onde eu vi que o câncer tinha cheiro, sabe? Que a morte tem cheiro. Que é muito difícil, mas assim, ó, o Senhor me preparava no PG para que eu tivesse forte lá na quinta-feira. E hoje eu vejo, né, como é bom estar com mulheres, cuidar de mulheres, como é bom vocês, né, como líderes do GC ali, cuidando de famílias. Nós precisamos ser cuidados. Nós precisamos nos relacionar. Nós não nascemos para ficar sozinho, né? Nós nascemos para isso, para realmente cumprir o ID e fazer discípulos. Amém. E para que não melhor dentro de um GC, né? É isso. Tu ganha o teu vizinho, tu ganha os Gente teus amigos. do céu. Porque às vezes as pessoas têm um preconceito da igreja. Pastor, Cê semana pensa, passada falou gente. nisso. A pessoa, tem aquele preconceito de igreja, pastor. Mas aí tu começa dentro de um pequeno grupo, traz o teu vizinho, traz o teu colega de serviço. Aí tu começa a ganhar aquela pessoa para Jesus. Devagarzinho tu vai migrando no coração dele. E você vê, né? Cada lugar, né? Vocês é na quinta, né? Nós é na quinta. Cada quinta, pensa, né? Família do Reino, cada casa que abre para receber pessoas, um GC ali, né? Implantado. Gente, Deus olha lá do céu e se alegra. Se alegra. Sabe, ele vê assim, né? Ali tem uma tocha acesa, ali tem uma tocha acesa, Não, ali tem uma tocha acesa. A nossa igreja está com umas 700, 800 pessoas inseridas dentro Meu dos Deus, grupos. sabe, 700 pessoas que sejam, né? 800 que sejam, que estão sendo cuidadas, Sim. que estão sendo Tem um ouvidas, relacionamento, abraçadas, né? Que tem um relacionamento, que tem uma outra pessoa ali de confiança para abrir o seu coração e falar, não, eu estou passando por isso, tá difícil, me ajude em oração. Porque a gente precisa disso, sabe? Tudo que ligarmos na terra será ligado nos céus. Aleluia. A gente dá as mãos no GC ali, no PG, e a gente conecta ali e liga na terra, o Senhor liga. O poder, meu Deus. Ora junto, chora junto. Ri junto, Ri junto. come junto, sabe? É muito bom. Amém. Para mim, assim, eu não fico sem esse momento, sabe? Aleluia. Eu não fico sem esse momento. Eu espero, eu anseio por esse momento. Ô, Fábio, já finalizando, tu tens algum livro, alguma coisa que tu possa trazer para as pessoas? Tenho. Tens algum nome de um livro? Assim, não, faça essa leitura, procure uma terapeuta mesmo. O que tu pode finalizar e falar para as pessoas que estão escutando nós? O que eu posso falar? Leia a palavra de Deus. É o livro dos livros. Amém. Tem muitos livros de ajuda emocional, tem muitos livros, né, que vão falar sobre a mente, sobre o psiquismo, sobre o inconsciente, né, sobre as emoções, que o teu corpo fala, tem muita coisa, né? Nem tudo é legal. Então, assim, leia a palavra, né? Tá tudo na palavra. A terapia só usa nomes diferentes para a mesma coisa que o Senhor já deixou para gente. Gente, eu digo, olha aí o looping, né? Maldição hereditária e sabe? Só são palavras diferentes, mas o significado é o mesmo. Então, assim, sabe? Vai para a palavra, medita na palavra, ora a palavra, canta a palavra. E é isso, é a palavra de Deus, né? Ô, Fábio, tens o teu contato? Passa o teu contato. Tenho meu contato, né? O telefone? Pode ser o telefone, o teu Instagram, se tu quiser. O Instagram é mais fácil, as pessoas podem procurar pelo Instagram, se quiser fazer um contato para fazer uma terapia contigo. O meu Instagram é Fabiana Pereira, terapeuta. Amém. Se eu não estou enganada, é isso. Eu vou pesquisar aqui já. Fabiana Pereira, eu acho que é underline terapeuta. O meu telefone é 47. Fabiana Pereira ponto terapeuta. Fabiana Pereira ponto terapeuta. É isso aí. Depois eu vou colocar aqui embaixo aqui nos cardzinhos, mas... Isso sou eu, né? E depois também o Rodrigo coloca o meu telefone e é isso, né? E glória a Deus pela terapia, glória a Deus pelo amor de Deus, glória a Deus por esse momento. Amém. Muito bom, né, estar aqui. Espero ter
ajudado, Não, vai, né, meu Deus, a experiência que tu passou trazido algo para as pessoas que vão ter acesso a isso, né? E sempre trazendo Jesus. Jesus é o centro, não tem outra maneira de ser, de existir, não tem. Então, muito obrigado, Fábio. Obrigada eu. Pelo convite em cima da hora. Verdade. Muito obrigado. Deus te abençoe, tá? Amém. Tá? Muito obrigado mesmo. Eu sei que tu faz a diferença, tu fez a diferença no meu lar, na minha casa, na minha família. Amém. Né? Por isso que nós estamos aqui. Amém. O GC surgiu, o meu coração, ele se enche quando eu falo de GC. Por isso que quando o Wesley, que está aqui nos bastidores, ele convidou nós para fazer um podcast para falar disso, foi porque nós amamos o GC. Você ganhou nós para Cristo. Você, semana passada eu falei, né, Wesley? Que foi um chamado do Abe Uber que eu aceitei Jesus, mas Sim. foi no GC, num pequeno grupo, que eu fui cuidado. Amém. Então as pessoas saberem da importância de estar inserido, que é ali que você vai ser cuidado. Porque, por exemplo, nós temos igrejas no Brasil, megas igrejas. Sim. Como é que o pastor Silas Malafaia vai cuidar daquela pessoa lá na ponta? Não, é os líderes de grupo que vai a uma multiplicação aos líderes, aos pastores, ao apóstolo, aos auxiliares, aos anfitriões. Aí vai chegar naquela ponta lá embaixo que somos nós. Sim. Aí a gente começa, todo mundo se cuida, todo mundo se ama, todo mundo traz o amor de Cristo para dentro do seu lar. Verdade. Amém? É isso aí. Então, muito obrigado, Fábio. Muito obrigada. Amém. Siga-nos nas redes sociais, né? Nosso canal no YouTube, né? Podcast GC do Reino. Nosso canal no Instagram também, podcast GC do Reino. Só buscar lá que você vai achar. Siga lá, curta, clique no sininho para receber. Já estará no ar o episódio de hoje. Tá? Muito obrigado. Agradecimentos vai para a família do Reino, que é a nossa igreja, localizada no bairro das Nações, na Rua Alemanha. Né? Tem cultos às quarta-feiras e aos domingos. Fique à vontade de aparecer lá, você será bem cuidado. Vem fazer parte do avivamento da nossa igreja. E se você quiser também participar de um GC, é só entrar no site da igreja que você vai achar lá, ou a igreja que você congrega também, procure, que você vai ser fortalecido. A sua fé vai crescer, tenho certeza. Né? E agradecer a MMF Engenharia Elétrica, que é um dos apoiadores também nesse projeto. Amém? Até semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado, Jesus.